Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 8 horas, hoje, 20 de janeiro de 2024. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema A Gratidão. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, colaboração ou enviando a sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui no nosso programa. Afinal, você é a razão deste encontro. Então você pode fazer através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ouvir e ver este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, ou o telefone fixo 2049 1200. E também, claro, pode acompanhar o programa pelo site da rádio, www.radiochapecó.com.br. E conheça também as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó. Temos Facebook, YouTube, Instagram. Vai lá, marque aquele seu amigo que gostaria de ouvir sobre o tema tratado. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, Aloine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Aloine. Bom dia, Mauri, bom dia, Josué, bom dia, João, e bom dia a todos os nossos ouvintes e um lindo sábado a todos. Então, como a Aloine já anunciou, o Josué, que é da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Josué. Bom dia, Mauri, bom dia, Aloine, bom dia, João, bom dia a todos, também desejo um excelente sábado. E também o nosso bom dia ao João, que é operador da rádio, está hoje nos ajudando aqui. Eu sou Mauri, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início, então, à nossa conversa, queremos registrar aqui o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e também ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é a gratidão. A doutrina espírita nos ensina a sermos gratos, pois a reencarnação é um ato de amor, uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena
e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência no corpo físico com o objetivo de evoluirmos no amar, no perdoar, no conviver, e devemos trabalhar sempre esses sentimentos com muita gratidão. Então, com essa prática, vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, no item 28, Allan Kardec insere um importante texto sobre esse assunto, lembrando o quanto temos que ser gratos a Deus por tudo que recebemos na vida. Fica o convite para você conferir no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o item 28, é lá nas preces finais. E é sobre, então, gratidão que iremos tratar no programa de hoje. O convite, fique com a gente. Loine, o que é gratidão segundo o Espiritismo? Sim, vamos esclarecer um pouquinho, então, sobre já o conceito da palavra gratidão. É um termo que deriva do latim gratia. No dicionário, então, ele significa que é um sentimento de graça experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu um favor, um auxílio, um benefício, certo? Em outras palavras, é uma forma de reconhecimento. E, embora as pessoas sejam capazes de apreciar, de gostar de muitos momentos, de realizações, de acontecimentos, até de indivíduos, mesmo gostando, tendo prazer naquele momento, nem todos praticam, então, a gratidão. Passa. E, às vezes, a gente precisa de um lembrete, de um empurrãozinho para aprender, a gratidão. E eu gosto muito de um conceito da Joana de Ângeles, entrando mais na linha espírita, no livro que ela tem chamado Psicologia da Gratidão. Então, a Joana de Ângeles, ela o espírito é a Joana e a psicografia é do Divaldo, do médium Divaldo Franco. Olha que interessante o conceito dela de gratidão. Ela diz que a gratidão é como a luz na velocidade, percorrendo e clareando todo o percurso. A luz que vai passando, percorrendo, clareando, sem se dar conta. E sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala a sua conquista. E uma das razões fundamentais para que se expresse a gratidão é o estímulo que ela nos dá em relação à humildade, que faz com que a gente perceba e compreenda o quanto recebemos, desde o ar que a gente respira, até os fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Tudo, então, de acordo com a Joana de Ângeles. E ainda, segundo a Joana, ela diz que a gratidão, ela nos traz um amadurecimento psicológico, facultando para nós, então, compreender que ninguém é autossuficiente a ponto de não precisar de nada ou de ninguém. E que isso é uma soberba. A gente pensar que se conduz na vida, que tudo depende somente de mim mesmo, isso demonstra uma fragilidade emocional, de acordo com a autora. Porque sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, então a gratidão, ela não vai além da presunção de devolver, de dizer, de nada ficar devendo a ninguém, né? E ela ainda fecha dizendo assim, que quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. A individuação é aquela autopercepção de si mesmo, o reconhecimento sobre si. E ela diz, então,
que alcança-se a individuação e que isso liberta. No entanto, para que a gente atinja esse ponto, ela diz que para que a gente possa chegar nesse nível, que o caminho é longo, atraente e fascinante e desafiador. Claro, a gente entende que é, né? Então, a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima. Dessa mudança interior, que vai nos proporcionar, então, a posição de aceitação frente às dificuldades. E ainda, como nós sabemos que a gratidão ela vai nos conectar a Deus, porque nós vamos agradecer a quem? A quem nos criou. E nós, agradecendo a Deus, nós vamos estabelecer essa conexão maior com o nosso Pai. E aí, consequentemente, nós teremos momentos edificantes, momentos de felicidade, momentos de estabilidade, porque nós vamos conseguir estabelecer essa conexão através da gratidão, reconhecendo que somos os filhos desse Pai amoroso. E aqui, então, a gente vai entrar no assunto de que a gratidão vai nos proporcionar uma felicidade, momentos de felicidade. E a felicidade nós sabemos que é assunto para mais que um programa, né? E eu só queria colocar sobre a felicidade, nós sabemos que ela depende de cada um. Aquilo que deixa um feliz não é aquilo que faz o outro feliz. Eu queria colocar deste livro, que eu acho um exemplo muito bonito. Esse livro é do Cortella, do Karnal e do Pondé, que fala, o título é A Felicidade, Modos de Usar. Então, o Cortella, ele faz aqui uma colocação sobre o que é felicidade para ele. E eu achei muito bonito, porque eu me identifiquei. Eu acho que para mim também é isso que é para ele. Então, eu só queria colocar. Ele conta, então, que por ocasião, é o Mário Sérgio Cortella, que por ocasião a uma visita lá em Florianópolis, onde mora a sua filha, ele foi na casa da filha e ele tem uma neta. Então, na hora de sair da escola, quando a mãe foi buscar essa menina, ela contou que o vô estava lá e que havia trazido um presente para ela. E ela já veio eufórica. Aí ele narra assim: quando a Ana Luísa chegou e me viu, ela veio correndo na minha direção e foi subindo em mim, foi me escalando. Não sei se você já teve a sensação de ser escalado por uma criança, mas é algo inesquecível. E aí ele diz que, então, ele deu o presente para ela e que era um vestido de flores brancas, um vestido azul de flores brancas, e ela foi tirando a roupa lá pelo meio da sala, correndo, tirando a roupa, tirando o calçado, e colocou aquele vestido e parou em frente a ele e ficou rindo, né? Ela parou ela parou na minha frente, mostrou-se enfeitada e me deu aquele sorriso e aquele olhar de felicidade. E ele disse que naquele momento eu poderia morrer. Eu não queria, mas eu poderia. E ele ainda coloca no final do parágrafo assim, que a felicidade, por isso digo que a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. E geralmente, é uma ocorrência, né? Aquele momento da felicidade. E geralmente ela está, assim, associada com a gratidão, né? Quando você se sente feliz, que bom. Agradeço. 8h14. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema hoje é gratidão. Josué, além da felicidade ou a felicidade junto com a gratidão, quais seriam benefícios que poderíamos enumerar aí para nossos ouvintes sobre os benefícios da gratidão? Então, Mauri, antes de entrar nessa questão direta, né, dos benefícios da gratidão, eu achei muito interessante a fala da Loine, que ela tratou de 2 pontos centrais quando a gente trata do nosso tema, né, gratidão. Veja como os ouvintes e internautas vejam como é rico, como a gente
pode explorar um tema e como algo que parece tão simples, né? Como pode nos trazer tantas reflexões e tantas meditações. Primeiro, a questão da felicidade. Ainda ontem eu escutava um vídeo do Divaldo Franco, citado aqui pela Loine, não é? Quando ela traz a lição de Joana de Ângeles, tratando de felicidade. Então, o Divaldo falava o seguinte, ele começa a exposição dele sobre gratidão dizendo: a gratidão é a base para a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Felicidade talvez seja o Eldorado, né, que todo mundo persegue, a razão de ser da nossa vida, né, tentar ser feliz. Então ele disse, é impossível ser feliz sem ser grato. Não é? Grato, depois nós vamos ver. Pelo quê? Por grandes eventos e pelos pequenos eventos. São esses eventos que geram, né, a felicidade. Porque a gente sabe que a vida na Terra, Jesus já dizia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo de expiação e provas como o planeta Terra, nós temos momentos de felicidade. A nossa felicidade ela é relativa. Não é? A felicidade verdadeira, nós vamos entender que o Espiritismo é quando nós conquistamos o reino de Deus, não é? Ou quando nós conseguimos implantar a nossa reforma íntima, construindo o reino de Deus no nosso interior. Pois bem, esse é o primeiro ponto, a felicidade. A base para ser feliz é ser grato. E o segundo ponto, para ser grato, é preciso um pressuposto, é preciso uma virtude. E não é qualquer virtude, é a virtude por excelência para ser feliz, que é a humildade. A humildade. O Espiritismo trabalha muito bem essa questão e como é importante sermos humildes, como é importante trabalharmos essa virtude. Por que eu digo que não é qualquer virtude, Loine, Mauri e demais amigos? Porque se nós verificarmos no Sermão do Monte, que é aquele sermão, né, de Jesus, tido, né, por muitos como um dos pontos culminantes do Evangelho, e segundo o qual até o próprio Mohandas Karamchand Gandhi, né, conhecido como Mahatma Gandhi, disse o seguinte, que se todos os livros tivessem se perdido, todas as bibliotecas se queimado, se ficasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. No Sermão do Monte, Jesus trata de 8 virtudes. E o primeiro momento, a primeira escalada, o primeiro degrau dessa escalada de movimento de luz acima é a humildade, diz ele. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o Espiritismo, com as suas luzes, com a sua razoabilidade, não é? com o seu humanismo, interpreta pobres de espírito, humildes. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A Loine já disse antes, quem é soberbo, quem é autossuficiente, não precisa ser grato. Aquele que tem a soberba, aquele que tem, não é, um excesso de vaidade, um excesso de egoísmo, que leva muitas vezes à loucura, não precisa ser humilde porque ele pensa equivocadamente que não precisa de nada nem de ninguém. Então por que ser grato? Então repare, para ser grato é preciso exercer essa virtude bastante importante, que é a humildade. Segundo Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, ele diz, humildade, né? Emmanuel, que é foi benfeitor espiritual de Chico, então esse livro psicografado por Chico, um livro belíssimo, Pensamento e Vida, dizendo, é a nossa condição, é a nossa percepção, ou é a percepção que nós precisamos ter da nossa pequenez diante do universo. Não é? Nós não somos o centro do universo. Então, ser grato significa dizer que nós precisamos dos outros, que nós somos gregários, que nós não somos autossuficientes, não é? E voltar o nosso pensamento ao Criador, agradecendo pelo dom da vida. O texto inicia falando sobre reencarnação, não é? O Mauri tratava disso no início das primeiras palavras. Só estar reencarnado, Mauri, já é um grande privilégio. Quantos espíritos, né, nós atendemos nas casas mediúnicas,
né, nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, que às vezes imploram para a reencarnação, para o resgate de seus débitos. E o recado, então, para os que estão de aniversário hoje, qual seria? Olha, para quem está de aniversário... Hoje? Hoje? Sim, quem está de aniversário hoje. Gratidão pela vida, mais um ano, não é mesmo? Gratidão, hoje mais sim, um pratique ciclo. a gratidão. Exatamente, né? Mais um ciclo, ou seja, está reencarnado. Lembrando mais uma vez de Chico. Chico dizia o seguinte, já que estamos encarnados, vamos aproveitar o tempo. Divaldo também falava o seguinte, olha, eu estou com 93 anos, né? Mas eu quero ficar mais um pouquinho. Então, vamos agradecer. Quem está de aniversário, especialmente, também já receba o nosso abraço. Feito essa introdução, né, extensa, vamos aos benefícios. O benefício não é somente espiritual, meus caros. Não é somente espiritual. O benefício da gratidão, ele repercute, ou seja, a gratidão repercute, inclusive, na nossa saúde física. Certo. Vamos trazer aqui uma reportagem da revista Vida e Saúde, de junho de 2016, em que trata de um estudo da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Diz assim, ser grato por pequenas coisas da vida pode causar mudanças no cérebro. Pode modificar a plasticidade do nosso cérebro. Foi o que concluíram pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Em um artigo publicado no jornal científico Neuroimage, os autores garantem que, depois de poucos meses exercitando a gratidão, o cérebro passa a ser ainda mais condicionado a ser grato, o que traz ainda muitos benefícios. A pesquisa compara esse treinamento ao exercício físico. Quanto mais é praticada a gratidão, mais propensa a pessoa fica a sentir o mesmo no futuro, e isso ajuda, inclusive, a diminuir a depressão. É interessante constatar a plasticidade cerebral e como os hábitos podem reorganizar a nossa maneira de pensar. Um hábito tão simples, não é? Que pode parecer banal, não tem nada de banal. Pode modificar a plasticidade do nosso cérebro. Lembrando que em janeiro nós vivemos o janeiro branco, que é o janeiro de combate, não é? Ou de atenção mais acurada aos problemas mentais. Ao janeiro branco, são um mês de saúde mental. Então, o que tem a ver gratidão com saúde mental? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque, segundo pesquisadores de institutos renomados, a gratidão causa um efeito de transformação da plasticidade cerebral e ajuda nos processos de saúde-doença. E mais, não só gratidão, mas qualquer envolvimento religioso, também um estudo da Universidade de Duke, da Carolina do Norte, feito por Harold Koenig, diz o seguinte, o envolvimento religioso em meditação, em gratidão, seja qual for a profissão religiosa, não precisa ser o espiritismo, pode ser qualquer profissão religiosa, envolvimento religioso para fazer o bem, o que causa em nós? Uma diminuição do processo de inflamação celular. E qual é a repercussão no corpo físico? Uma expectativa de vida aumentada de 7 a 14 anos. Veja que coisa extraordinária, não é? Então, as pessoas podem dizer, nossa, mas eles estão tratando muito de ciência. Claro, porque espiritismo também é ciência. Certo. Ciência, religião e filosofia. Então, nós trazemos todo esse caldo, todas essas 3 vertentes religiosas, científicas e filosóficas para o que gera, né, essa doutrina a que nós devemos praticamente a nossa vida, né, a nossa felicidade, que é a doutrina espírita, que nos incentiva também a voltar os olhos para a ciência. E a ciência sempre e sempre confirma aquilo que os benfeitores espirituais nos antecipam por meio das obras espíritas. Não é? Eu queria só completar um pouquinho ali em relação à humildade que o Josué colocou, que a humildade ela é a primeira das virtudes, né? Que se nós nos colocarmos no pé da montanha para fazermos essa escalada evolutiva, ela vai começar por desenvolver, então, buscar para que a gente se desenvolva a questão da humildade. Porque se eu conseguir me colocar no meu
verdadeiro lugar, me conhecer, o que eu tenho de bom e o que eu ainda preciso conquistar, se eu conseguir isso, já vai me ajudar, eu já vou ter um ponto de partida nessa minha transformação, nessa minha reforma íntima, certo? Então, a humildade, o ponto de partida, para que depois a gente já consiga observar. E a gratidão pela vida. Quem me deu a vida? Então, aí tudo está interligado, mas iniciamos sim pela humildade, pelo reconhecimento do quanto ainda precisamos avançar. E nós esquecemos, às vezes, de agradecer os nossos antepassados, né? Olha que coisa importante esse agradecimento fala lá. Mas sabe, Mauri, que quando a gente começa a trabalhar essa virtude da gratidão, a gente consegue buscar isso também. Obrigada aos meus avós, aos meus pais, pela oportunidade da vida, aqueles que me proporcionaram estar aqui hoje, encarnada. A gente começa a buscar isso tudo. Eu sou descendente italiano, né? Então eu fico pensando, meu bisavô, não é muito tempo atrás, não tinha celular, não tinha internet, não tinha antibiótico, não tinha televisão, não tinha nada. Né? Aí não tinha esses tênis de marca aí, nem roupa, nada. Atravessar do nada pro nada, 1 mês, 2, sei lá, de travessia num navio. Quantos morreram? Quantos foram jogados ao mar? Porque vai fazer o quê? Quantas doenças enfrentaram? Quantas incertezas? Daí chegar num país desses, não tinha nada, imagina, 100 e poucos anos atrás. Então, muita gratidão aos nossos antepassados, muita mesmo. Mauri, só deixa, me perdoe interromper. Voltando na questão dessas questões dessa pesquisa, né, que foi citada, diz assim, ser grato por pequenas coisas. Então vamos pensar o seguinte, será que a gratidão envolve sempre grandes eventos? Né? Então, pequenas coisas, veja só, no nosso cotidiano, como é que nós podemos exercitar isso no nosso cotidiano? Acordando pela manhã, quando a gente vai arrumar a nossa cama lá, estender a cama. Né? Uma vez uma liderança religiosa aqui do Espiritismo na nossa região disse o seguinte, meu filho, a gente esquece de agradecer pela nossa cama, que é a cama que nos acolheu à noite, porque nós temos o privilégio de ter uma cama, enquanto muitos dormem ao relento. Então, aquele exercício, enquanto estende a cama, pensando, graças a Deus, eu consegui repousar essa noite numa cama digna. Depois, quando a pessoa tomou café, vai lavar a louça. Se está lavando a louça, é porque tem alimento em casa. É porque tem o alimento em casa. Depois de lavar a louça, a pessoa vai lavar a roupa. Seja o homem, a mulher, né? Vou lavar a roupa. Mas é uma tarefa enfadonha. Pelo contrário, dê graças a Deus, porque se tu estás lavando roupa, tu tens o que vestir. Não é mesmo? Então, quer dizer, as coisas mais comezinhas da vida. Um outro exemplo, também trazido nesse livro, Pensamento Mas e Vida. não deixando de dizer que aquele que dorme ao relento também agradece. Perfeito. Aquele Exato. que não tem o alimento, mas que acha de alguma maneira ou ganha, também tem que agradecer. Então, o agradecimento é geral, a todos. Claro, perfeitamente, né? Perfeitamente. Mas veja a grande, né, como nós somos privilegiados e deixamos escapar essas oportunidades de agradecer, né, Loine? Um outro exemplo, a gente se alimenta. A digestão, você precisa dar um comando para o organismo. Agora faça a digestão. Agora libere o ácido clorídrico. Agora faça assim. Agora vamos fazer aqui. 95% é tudo autônomo. Quer dizer, nós temos um corpo perfeito que faz a digestão sem que nós nos preocupemos com isso. Então, ser grato a quê? A tudo. Pelas coisas mais elementares da vida. Porque aí nós conseguimos enxergar como nós somos privilegiados. Nas pequenas coisas. Como diz o estudo, ser grato por pequenas coisas. Inclusive. E eu só queria completar aí, a gente já vai buscando tudo em 2 perguntas, É incrível, não? E daí tu tens aí uma outra.
Porque nós estamos falando aqui dos benefícios da gratidão que o Josué está nos colocando. Mas eu quero saber de você o poder da gratidão em nossas vidas, né? Para nós ficarmos todos nesse mesmo momento, para depois ir para a outra parte. E eu ainda quero colocar aqui, Maurício, sobre a reclamação, que ela seria contrária à gratidão, tá? Então, aqui, a reclamação, ela nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. Ela é contrária à gratidão, tá? A reclamação é contrária à gratidão. Olha só, essa sintonia que a gente tem é uma conexão. A gente se afiniza com as pessoas pelas nossas leituras, pelo nosso gosto, pelo nosso sentimento, pelo interesse, por propósitos, a gente tem afinidades, certo? Nós precisamos cuidar muito das nossas afinidades, da nossa sintonia, porque se nós estivermos sintonizados com a espiritualidade, com a gratidão, as coisas vão se desenrolar de uma maneira na nossa vida. Agora, se nós estivermos em sintonia com a reclamação, as coisas vão ser bem diferentes, certo? Então, eu gosto muito do livro O Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca, que ele é um juiz. Ele diz assim para nós, ele tem um capítulo aqui que ele dedica para a reclamação e um outro capítulo que ele dedica para a gratidão. E ele nos diz que a reclamação, ela é como uma bomba jogada no terreno da nossa vida. E não tem aquelas pessoas que passam reclamando e que a gente não consegue nem ficar por perto muito tempo, porque reclamam de tudo, porque reclamam se chove, se tem sol, se é frio, se é calor, se o tempo passa muito depressa, se o tempo passa muito devagar. E deveria ser bem o contrário. Então, o autor desse livro, o Médico Jesus, ele nos diz, então, que a reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida e que essa energia negativa, ela faz crescer aquilo que nos incomoda. É verdade, nós já sabemos disso pela experiência de vida que nós temos. Quando nós queremos esquecer uma ocorrência triste, um problema e tal, quanto mais a gente contar, narrar com detalhe aquela história, mais aquilo vai ficar impregnado, mais vai perturbar, mais vai doer. Carregando nos ombros. Isso. Se a gente conseguir dar a volta e buscar o que tem de positivo. Porque mesmo, tem uma outra pesquisa aqui que eu também andei olhando, Josué, que além de tudo que você falou ali sobre os benefícios nessa questão científica, claro, ainda nós temos aquela parte que, mesmo diante da dificuldade, do desespero, a gente precisa agradecer. Puxa, mas parece que, né? Que coisa, agradecer pelo sofrimento, mas que isto ameniza, de certa forma, toda aquela problemática que nós estamos vivenciando. Porque a gente vai ter essa brechinha, esse auxílio da espiritualidade que vai mostrar para nós, olha, o que você vai colher com isso? A tua atitude foi aquela, a consequência é essa. E a gente vai ter esse auxílio para conseguir se conduzir de maneira diferente. Então, aqui a gente vai ter certeza de que esta reclamação toda, ela vai nos prejudicar. E como que a espiritualidade vai poder me mandar a um pensamento bom, alguma coisa boa, se eu estou sintonizando ali com o outro lado? Né? Não é verdade? Aí nós vamos ficar na mesma, vai ficar tudo parado, não vamos conseguir nada, cada vez vamos reclamar mais e cada vez vamos receber menos da espiritualidade. Agora, a terapia da gratidão. A terapia da gratidão, então, tem um outro capítulo aqui, destinado para a gratidão, e o autor nos coloca que qualquer coisa pode também ser motivo para agradecer. E aqui outro fator interessante. Nós não precisamos parar o trabalho, parar de arrumar, de estender a nossa cama, como coloca o Josué, para parar, ajoelhar, agradecer. Não, você eleva o pensamento. Olha no momento do Cortella ali com aquela neta, escalando o corpo dele. Que coisa boa, só elevar o pensamento por uma fração de segundo. Obrigado, meu Deus, por esse momento.
não é mesmo? Então, a terapia da gratidão, o autor nos diz que a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Porque o ato de agradecimento, aí entra a questão científica, o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, que são substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Olha quanto benefício. E que a queixa, então, vai provocar um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. E só para encerrar aqui do nosso livro Médico Jesus, quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, nós costumamos esquecer daquilo que está certo e que está bom. E a gente costuma reclamar de um órgão lá que está adoecido, eu estou com um problema no estômago e tal, e de novo, estou sempre fazendo exame. E aí a gente entra na onda da reclamação. E a gente não pensa, puxa, mas todos os meus outros órgãos estão bem? Está tudo funcionando tão bem? A gente precisa aprender a focar nas coisas boas, porque aí a gente consegue levantar. Verdade. O Josué anotou aí. Eu Sim. fiz mais uma anotação. Muito interessante, né, tudo isso. Veja que tema riquíssimo. Né? Esse livro Médico Jesus é um livro também que eu recomendo. E tu vê, né? É tudo aquilo das pesquisas, né, Josué? Porque, olha, Médico Jesus, gratidão relacionado com a saúde. Perfeito. Aquilo que né? tu colocava. E as pesquisas, né? Científicas. pesquisas. Ainda Não é invenção. Claro, é porque tem muitos materialistas, Opinião. tem muitos assim, né, pessoal aqui que também estamos ouvindo com todo respeito, que são materialistas, reducionistas, que só acreditam no que a ciência acadêmica fala, não, porque isso, a religião é uma muleta, a religião é o ópio do povo, isso é uma, né, que tem muito a ver também com o que nós falamos de humildade, né? A humildade. Então, e o materialista, ele gosta muito de dados científicos. Nós apresentamos dados científicos, não é? E em diversos outros temas também a gente demonstra os princípios espíritas, sempre estando cada vez mais de mãos dadas com a ciência. Porque nada, Loine, é sobrenatural. Tudo é da natureza, não é? Mais um benefício. A Loine falava sobre a questão do queixume, o azedume. Meus amigos e amigas, quem é que gosta de ficar do lado de uma pessoa reclamona, entre aspas, reclamona? Se queixa de tudo. Então ela vai espantando, né, as pessoas. É o prosa ruim. Ó, lá vem o prosa ruim. Prosa ruim é aquele cara que tudo tá ruim, nada tá bom e tal. E às vezes isso é um vício, né? É um vício, é uma maneira de você mendigar. Vai virando vício, né, Josué? As pessoas vão ficando. Como tem o hábito da gratidão, tem o hábito da reclamação. Exato. Quando vê, tá. Exatamente. Mas veja, qual é o efeito disso para a questão espiritual? Muito grave. Porque a Loine tratou de uma questão bastante importante, questão de afinidade. Não é? Aquele que reclama de tudo, ele vai estabelecer uma frequência mental. E a frequência mental que ele vai estabelecer vai ser uma frequência mental com aqueles amiguinhos do plano invisível que também estão na mesma vibração. Ou, como dizem os jovens, na mesma vibe. Né? Nós temos uma máxima que a gente sempre costuma fazer uma brincadeira. Tem aquela máxima, né, um ditado popular que diz assim: me diga com quem andas, que te direi quem és. Quem é da década de 70, por aí sabe do que eu estou falando. Aí, trazendo isso para o espiritismo, a gente diz assim, vamos mudando um pouquinho. Seria: diga-me o que pensas, que te direi com quem andas. Porque Paulo de Tarso já dizia: nós somos acompanhados ou somos vigiados por uma multidão de testemunhas. O que ele quer dizer com isso? As companhias espirituais. Que companhia espiritual eu terei, Mauri, se eu for um cara bronqueiro, reclamão, azedo e queixoso? Não é? É questão de afinidade, é questão de sintonia. E a nossa companhia espiritual se estabelece pela qualidade do nosso pensamento.
Então, ter um pensamento de gratidão, ter um pensamento, não é, de positivismo, de reconhecimento a Deus pela vida, com certeza vai atrair para nós companhias que são positivas, em detrimento das que são negativas. Diga-me o que pensas e direito quem são os teus companhias espirituais. Exato. Né? Porque tem gente que não acredita, não adianta. Né? Eu tenho amigos que veem espíritos e nem são espíritas, mas sabe que existe espiritismo e veem espíritos normalmente, do nada, amarrando o tênis lá, levanta a cabeça, tem um cara lá, ele diz: o que tu quer, cara? Cai fora. Algo assim, entende? Porque não tem o cunho espírita. E é jovem. Então, esse dom de ver, vamos colocar assim, não é um privilégio de quem estuda espiritismo. Muita gente tem esse dom, mas quem não tem fica duvidando, né? Duvidando porque até Jesus disse: mas cara, se vocês duvidam das coisas que podem ver, imagina das coisas que não podeis ver, né? É isso Jesus falou. Então, a gente tem que toda hora pensar nesse aspecto de entendimento da coisa, nos aperfeiçoar, estudar, entender. Loine, eu queria que tu complementasse aquele pensamento que ele estava fazendo. Seria a número 5 sua, sobre os benefícios. Porque isso? O que nós já temos? Os benefícios com também o que ela traz para a vida. Esses benefícios, resumindo para nós, o que pode trazer de bem, além de tudo isso que o Josué já colocou cientificamente? Teria mais alguma coisa? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque está comprovado que o bem-estar ele vai vir tanto para a questão espiritual e vai refletir na questão da saúde física, né? Tá. E para depois que a pessoa morre, o que leva, o que a gratidão traz de benefício para depois, do outro lado? Eu acho, então, aqui, Mauri, é assim, nós sabemos que tudo que acontece desse lado tem continuidade do lado de lá. Nós apenas vamos acordar num outro plano, que não é o nosso plano físico. Mas eu, Loine, vou acordar exatamente como eu sou. Se eu não tenho o hábito da gratidão, se para mim não tem nada, eu vou acordar perdida da mesma forma. E eu vou precisar conquistar isso. É uma caminhada evolutiva. Então, tanto aqui quanto no plano espiritual, eu vou ter que continuar subindo, escalando esta montanha e buscando todas essas qualidades que vão me melhorar enquanto um espírito que tem várias oportunidades, que hoje está aqui, que depois volta para o plano espiritual e que depois vem para cá de novo para dar um prosseguimento a essa evolução. E aí, um dos pontos básicos, então, para essa nossa evolução é a reforma íntima, né? Nos colocando na posição de humildade e para que a gente possa entender, puxa, o que eu não tenho? Eu ainda não aprendi sobre a gratidão. O que eu tenho muito em mim? O egoísmo, a vaidade. Eu sei que eu tenho que exterminar isso. Então, a partir do momento que eu me coloco numa postura de humildade e começo a me compreender o que eu tenho de bom e o que eu tenho que buscar, as coisas vão tendo sequência. E é claro, Maurício, eu aqui sou aquela que reclama de tudo, eu vou acordar lá do outro lado e vou reclamar de tudo. E vou estar por perto daqueles que também são assim como eu sou. Nós vamos nos reunir lá e vamos permanecer reclamando. Ou a gente vai estar com aqueles que pensam igual a nós e que vai ser melhor. Mauri, uma questão complementando, né? Isso é bem interessante e acaba trazendo assim uma desmistificação e simplificando até a própria dinâmica da vida. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos dizer, aquele que desencarna, né? O vovô, o vô era ranzinza, reclamava de tudo, o vô era pessimista e tal, e aí desencarna, vira santo, será que vira santo? Vira um anjo? Não, né? A literatura espírita e também a prática mediúnica nos demonstra que o desencarne não transforma ninguém em santo. Nós levamos para o além as nossas características. Se nós somos honestos, se nós somos caridosos, se nós somos humildes, gratos, nós levamos essas qualidades
para o além, porque essas qualidades não são qualidades espirituais, não é? Da mesma maneira, se eu tenho problemas, não é, de egoísmo, de vaidade, de queixume, de azedume, ou de desonestidade, eu não vou virar anjo se eu desencarnar. Eu vou levar para o além esses problemas. Então, ou seja, no mundo espiritual só tem anjo? Não, gente. Tem de tudo. O que tem na nossa vida? Que tipo de pessoas que tem? De todos os tipos, de todos os graus evolutivos, de todos os tipos de carismas, não é? No além tem a mesma coisa, não é? Não existe mágica, não existe ilusão, né? Como a Loni disse. O vovô Ranzinza pessimista, no além, vai se queixar. Por que estão mexendo nas minhas coisas? Por que não estão me ouvindo? Por que estão fazendo dividindo as minhas coisas? O que estão abrindo minhas gavetas? O que estão fuçando nos meus papéis? Lá do além, veja como é isso, não é? Por isso, essa necessidade de ter consciência. Só lá do além, mas além. Ali perto. Perfeito. Ali, no local, na casa. Exatamente. Né? Ele não vai sair daí. É isso que eu queria dizer, que não importa onde nós estejamos. Nós vamos partir de lá, daquele ponto de partida que a gente precisa para se melhorar. E nós, aqui ou lá na espiritualidade, se não temos o hábito da gratidão, se não temos essa virtude, nós vamos precisar conquistar, porque ela está ligada à nossa felicidade, ao nosso bem-estar. E é isso que nós buscamos. E aqui tem umas dicas, depois, se der tempo, de como a gente pode fazer para se ajudar, para começar a buscar isso para nós, para o nosso dia a dia. 8h46. Estamos apresentando o programa Hora Espírita. O tema hoje, a gratidão. Queremos agradecer aqueles que estão no Facebook, dando seus bom dia, aqueles que estão ouvindo a gente nos seus radinhos nos carros, em casa, tomando seu café, seu chimarrão. Muito obrigado pela companhia. Queremos pedir licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando, então, o programa Hora Espírita. O tema hoje é a gratidão. Tu tinhas umas dicas sobre gratidão, né? Por favor, pode falar, então. Tá. Então, olha só. Buscando na internet, né, que é o nosso socorro agora, tem muita coisa boa. E a gente peneirar um pouquinho, né? Tem que fazer uma garimpar, né? Passa um filtro aí, tem muita coisa boa. Isso. Então, lá tem umas dicas, assim, que a gente deveria, então, experimentar. Se a gente está longe do hábito da gratidão, então, primeiramente, reconhecer aos poucos as nossas conquistas, tanto as conquistas materiais quanto as abstratas, né? Puxa, eu tenho que agradecer pela minha casa. Ah, mas eu não tenho casa. Não é minha a casa, pago aluguel, mas então eu agradeço porque eu tenho meu trabalho. A gente sempre vai encontrar pelo que agradecer. A questão abstrata, pelo meu equilíbrio, pela harmonia, pela minha paciência, muitas vezes, diante das dificuldades da vida. Segurança no trânsito, maluco. Ótimo. Né? Perfeito. Essa aí tem que agradecer, porque é uma loteria. É verdade. O Mauri já teve a proteção do anjo da guarda cedo hoje no caminho. Sério? Só. E agradeceu também. Agradeci, porque, puxa vida. Não precisa parar o carro e rezar de joelho. Não, já só agradece, manda um pensamento lá. Fui salvo aqui. Viu só? E então, depois que a gente reconhece essas nossas conquistas, que a gente reserve um momento do dia para agradecer. Reserva um momentinho quando você puder, porque aí o cérebro, ele vai criando esse compromisso, essa conexão. Daqui a pouco, naquela hora que eu vou dormir, que eu apaziguei, eu me lembro de agradecer. Aí isso vai virando uma rotina. Me ajuda.
Outra coisa, eles dizem, então, lá na pesquisa aquela, que mentalizar é importante, mas que a gente precisa registrar. Eu sou uma pessoa que adora o registro. Eu tenho que escrever em tudo. Então, depende de cada um. Mas, então, quem não é de registrar, que possa ter lá no seu celular, aquele WhatsApp que a gente manda para nós mesmos, para não esquecer as coisas, né? Então, que a gente possa... Tem pessoas que têm frases no trabalho, na mesinha do seu trabalho e tal. Então, são formas também da gente poder adquirir esse hábito. Escrever num diário, né? Essas coisas. E depois de alguns dias agradecendo, a gente muda e busca diferentes formas. Porque quando a gente começa, eu já fiz isso. De começar. Depois a gente se perde, mas com o tempo retoma, né? A gente começa a agradecer e daqui a pouco, no dia seguinte, puxa, já agradeci, né? E começa a vir mais. Eu agradeci pelas coisas que eu tenho fisicamente, por aquelas que eu já conquistei espiritualmente. E daqui a pouco, mais. O que mais que eu vou agradecer? E a gente começa a buscar coisas e coisas e coisas. E aqui eles dizem para nós que uma das dicas para a gente agradecer também são pelas questões do presente, mas também pelo passado. Aquilo que o Mauri colocava dos antepassados. Exato. Agradecer e também agradecer e pedir por aquilo que temos pela frente no futuro. Então, primeiro, reconhecer o que nós já conquistamos, tá? Reservar um momento do dia para o nosso cérebro criar aquele hábito. Mentalizar ou escrever ali, né? E também buscar sempre coisas novas, inclusive incluindo nosso presente, passado e futuro. São as dicas que eu pesquisei. Muito bem. Gostaríamos de lembrar que em Chapecó temos 6 casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense, todas elas esperando você. A Associação Espírita Amor e Caridade fica no bairro Palmital. A Associação Espírita Leocádio José Correia fica no bairro EFAP. O Centro Espírita Gotas de Luz, no Pinheirinho. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes. A Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria, e Sociedade Espírita Seara de Caridade, no Presidente Médici. Então, busque uma dessas casas que mais lhe convém, mais próxima, e também busque nas redes sociais esses nomes, você vai encontrar as informações sobre essas casas. A gente está se encaminhando aí, pessoal, para um finalzinho, né? 8h53, mas ainda dá tempo para mais umas reflexões a respeito. Tem várias coisas. Uma que não me sai da cabeça é que Allan Kardec, quando fez o Livro dos Espíritos, ele tem na pergunta, fica na segunda parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. É o primeiro livro, gente. Na pergunta 535, ele questiona os espíritos sobre gratidão, sobre agradecimento, como deveria agradecer, para quem deveria agradecer, etc. E aí ele fez 2 outras subperguntas, uma pergunta A e uma pergunta B. O que eu estou trazendo aqui é a pergunta B. Allan Kardec, hein, gente? 160 anos atrás, 166 anos atrás. Aí ele coloca, pergunta 535, item B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e as quais tudo sai bem. A resposta dos espíritos: assim é, de fato, mas importa ver o fim. Por que ele coloca o fim? Porque a reencarnação existe. Aí ele coloca: pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houveram recebido, tanto mais ou maiores contas terão que prestar. Se querem comentar alguma coisa dessa riqueza, ele era muito inteligente, ele tinha um conhecimento muito grande, e os espíritos responderam isso. Então, agradecer as pequenas coisas, agradecer as grandes coisas. Josué, como nós podemos então demonstrar nossa gratidão a Deus? Para ti também pode ser essa pergunta, né? E as pessoas. A prece seria uma ferramenta para nós concluirmos, então. Sem dúvida, Mauri. E isso é muito interessante, quando a gente trata da... A prece é uma questão central dentro da doutrina espírita. Está na lei de adoração.
Assim como temos a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de caridade, a lei de amor, a lei de justiça, nós temos também a lei de adoração, que é a prece, não é? Certo. O Espírito André Luiz, numa das obras das obras da vida no mundo espiritual, daquela coleção da vida no mundo espiritual, ele diz o seguinte: se nós tivéssemos a noção, mesmo que pálida, do efeito da prece, não é, no mundo espiritual, né, nós jamais deixaríamos de orar. Então, nós não podemos sondar o poder que tem a prece, não é? E muito embora muitas pessoas acabem menoscabando esse tipo de prática, não é? E às vezes até sendo motivo de zombaria. Mais uma vez, aqueles que são materialistas, reducionistas, muitas vezes, não é? Envolvidos pelo orgulho e pela vaidade, não, porque isso não adianta nada, por que eu vou orar, isso, né? Eu mesmo resolvo minhas coisas. Então volta tudo na questão da humildade. Pois bem, a prece são 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Na doutrina espírita, nós focamos especialmente num desses 3 verbos: agradecer. Nós temos muito hábito, né? Nós, digo de modo geral, em pedir. Deus me dê tal coisa, Deus me ajude a descobrir os números da Mega Sena, Deus me dê um emprego melhor, Deus me dê um salário melhor, muitas vezes voltadas a questões materiais. Mas a grande questão, né, que a doutrina dos Espíritos nos convida é a agradecer. Então, por meio da prece. Que prece é essa, Mauri e Luene? O que diz o Espiritismo? A prece é aquela que representa o seu sentimento mais genuíno. Não precisa ser uma prece decorada, não precisa ser uma prece textual ou lida. Muita gente diz: mas eu não sei fazer prece. Todo mundo sabe fazer prece, não é? Muitos há que oram, cuja prece não tem qualquer sentido, que é um movimento maquinal dos lábios, não é? Ora lá durante meia hora, ou 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, mas está pensando em qualquer outra coisa, menos naquilo. Então, a prece genuína, a prece que demonstra um sentimento verdadeiro, não é? De gratidão, porque, por excelência, resumidamente, o que é a prece? É a vinculação entre criatura e Criador. Então, por meio da prece, por meio do pensamento. E onde orar? Outra pergunta. Em qualquer lugar. Jesus não tinha igreja, Jesus não tinha um templo. Existia o templo de Jerusalém, na época que ele vivia, dos hebreus, mas ele ensinava onde? Na beira dos lagos, no pé do monte, nas estradas poeirentas da Palestina do século I, junto com seus discípulos, não é? Precisava ser à vista de todos, no meio da multidão? Pelo contrário, disse Jesus, né, no seu evangelho: quando fordes orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ninguém mais precisa saber que tu estás orando, porque o teu compromisso é com o Criador. Loine? Eu só queria colocar sobre o poema da gratidão, que é de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo também, que vocês buscassem, aqueles que estão nos ouvindo. Não vai dar tempo de ler aqui, porque ele é longo, mas que busquem Poema da Gratidão, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. É maravilhoso. E nesse poema nós vamos ver que até pelas dificuldades, pelas dores, nós precisamos agradecer. O recado de hoje sobre gratidão se está ligando o rádio agora, agradeça. Vai ser beneficiado tanto nessa vida, com saúde, com melhoria, com até um sorriso nos lábios, né? E as pessoas gostam de você quando você está sorrindo, né? Preferem você sorrindo, né? Vão olhar para você com mais carinho. E também do outro lado, porque nada termina com a morte. E o Espiritismo vem mostrar isso. Temos que nos evoluir dia a dia, cada momento, prestando atenção no que a gente pensa, prestando atenção no que faz. Atos e também ações, ações e pensamentos movem a nossa vida. Chegamos ao final, então, mais um programa Hora Espírita. Quero agradecer. Loine, muito obrigado. Muito obrigada também, amigos.
um lindo sábado, como eu já desejei, e para todos os que nos ouvem também, e que possamos refletir sobre a gratidão. Josué, muito obrigado. Muito obrigado. Sempre fica aquela sensação de quero mais, né? Eu devia ter mais tempo o programa. É um prazer imenso dividir a bancada aqui com a Loine e com o Mauri, amigos tão queridos, e com o João também. E vamos em frente ter um excelente sábado e um excelente final de semana com muita paz. Ok, muito obrigado, João, que está na operação técnica. Um forte abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Sandra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no Face. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem com mais uma Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita.